Boa noite, alunos do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual de Emaús. Aqui quem está falando é o professor Laudo, professor de História, e nós vamos iniciar a aula sobre as grandes navegações. Bom, pessoal, as grandes navegações foi um fenômeno, um acontecimento ocorrido não só na Europa, mas em todo o mundo. Mas o centro das grandes navegações foi na Europa, no começo do século XVI, em que algumas nações europeias, sobretudo Portugal e Espanha, posteriormente Holanda, Inglaterra, se lançaram ao mar numa aventura rumo ao desconhecido, à procura de mercados em que eles pudessem realizar comércio. Até então, todo mundo conhecido era restrito à Europa, norte da África e parte da Ásia. A partir das grandes navegações, nós vamos ver que o mundo se expande. Não é que o mundo cresce, o que se conhece a respeito do mundo fica bem mais abrangente, porque as viagens marítimas se tornam mais rápidas do que as viagens por terra. Então é sobre esse fenômeno que mudou a história do mundo que nós vamos compreender agora. O mundo das grandes navegações, conforme vocês podem ver aí nesse mapa, era, resumindo, o mundo conhecido se resumia à Europa cristã, à África muçulmana, Império Turco, Império Grão-Mogol e China. E no Novo Mundo, América do Norte e América do Sul, ao Império Azteca e Império Inca. Só que esses dois impérios eram desconhecidos. O homem europeu ainda não sabia da existência desses dois impérios. Como as grandes navegações, eu já falei para vocês, foi um fenômeno surgido na Europa. Para entender esse acontecimento, é preciso compreender a situação europeia durante o século XIV e século XV, que foram os séculos que precederam esse fenômeno das grandes navegações. Então, estávamos no fim da Idade Média, várias transformações estavam ocorrendo na Europa nessa época, e dentre elas vale a pena a gente comentar a respeito da Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, uma disputa territorial que durou várias décadas e enfraqueceu muito a economia desses dois países, da Inglaterra e da França, que são, vamos assim, considerar, eram na época as duas maiores forças, as duas maiores potências europeias. Acumulado com isso, foi o período em que a Europa viveu a peste negra, uma epidemia, uma pandemia que veio da China também, provavelmente veio da China, em que dizimou um terço da população europeia. As condições sanitárias e de saúde eram muito precárias, então essa peste negra matou 3 em cada 10 europeus. Tanto a guerra como a epidemia provocou uma desorganização da produção agrícola, que falta de pessoas para trabalhar, diminuiu a produção, provocou uma fome generalizada e acabou provocando também a diminuição da população. Então esse era o panorama da crise na Idade Média que precedeu as grandes navegações. Era
era um caos, né? Assim como vocês podem ver. Situações ruins, péssimas, que enfraquecia a Europa e que ela não podia mais se sustentar internamente. Então ela precisou expandir economicamente o seu comércio para que se sobressaísse dessa situação de crise sanitária, de crise política, de crise econômica, crise social, diversas crises que se abateram sobre a Europa nesse período. No entanto, durante esses séculos 14 e 15, a Europa não era só crise, não. Não tinha só miséria, nem todos esses fatos que eu relatei. Existia uma parte da Europa que tinha muita prosperidade, justamente porque essa parte da Europa tinha um intenso comércio com o Oriente Médio, com a Índia e até com a China. Essa Europa era representada pelas cidades-estado de Gênova e de Veneza, que foram as principais cidades a empreender esse comércio nessa época. Então elas tinham um monopólio do mar Mediterrâneo. O que significa isso? Só elas podiam navegar pelo mar Mediterrâneo para fazer comércio. Enquanto elas eram ricas e prósperas, o restante da Europa amargava o atraso econômico, com todas as suas consequências que advêm desse atraso econômico. Então, Gênova e Veneza eram o centro econômico da Europa. Nessa época não se podia falar de Itália, que a Itália não existia enquanto país. Eram várias regiões, eram vários reinos, nos quais se destacavam economicamente as cidades de Gênova e de Veneza. Devido ao monopólio comercial e econômico do qual Gênova e Veneza detinham, né, as demais nações europeias não teve outra escolha, já que o mar Mediterrâneo estava bloqueado, as vias comerciais do mar Mediterrâneo não podiam ser exploradas por outras cidades, outros países. Então, Portugal, primeiramente, logo depois Espanha e posteriormente outros países, restou como alternativa procurar outras rotas comerciais a partir do Oceano Atlântico. Se você recordar do mapa da Europa, Portugal e Espanha são banhadas pelo Oceano Atlântico. Só que era um empreendimento bem mais caro, porque o Oceano Atlântico é infinitamente maior do que o mar Mediterrâneo. Então, cidades comerciais não tinham condições financeiras para empreender essa aventura. Por isso que ela foi exclusiva de países, dos recém-países que se formaram nessa época na Europa. Portugal e Espanha. Então agora nós vamos entender como se deu as grandes navegações, primeiramente em Portugal, e na segunda aula nós vamos ver como a Espanha se jogou nessa aventura das grandes navegações. Aqui nesse mapa nós podemos verificar as rotas, as principais rotas de comércio portuguesas que eles empreenderam ao redor da África, chegando até a Índia e posteriormente ao Brasil. E quais eram os produtos mais procurados
pelos comerciantes. Esses produtos eram ouro, escravos, pedras preciosas e especiarias. Especiarias eram temperos, ervas caríssimas que eram utilizadas para conservar os alimentos, já que eles não podiam ser resfriados na época. Então essas especiarias eram canela, pimenta do reino, açafrão, e várias outras especiarias. Então, todos esses produtos econômicos, eles davam um lucro muito grande para quem empreendia o comércio. Eu tinha falado para vocês anteriormente que foi condição essencial para o início das navegações que algumas nações da Europa tivessem a sua centralização política. O que é centralização política? Se vocês se recordam, durante a Idade Média, toda a Europa era descentralizada, ou seja, não tinha um Estado forte. Eram reinos pequenos e esfacelados. A Europa não tinha nenhum país como nós conhecemos hoje. Acontece que esse primeiro movimento de centralização, que veio dar condição para a primeira nação, no caso Portugal, a empreender as navegações, aconteceu, como eu falei, em Portugal, na segunda metade do século XIV. Portugal era subjugada a Castela, que era o principal reino da Espanha. Só que Portugal consegue a sua independência por meio de uma revolução chamada Revolução de Avis. E o rei Dom João I se torna o primeiro rei de Portugal e centraliza o poder, e Portugal se torna a primeira nação moderna da Europa. E essa centralização política foi fundamental para que esse país, ou seja, Portugal, tivesse condições de juntar recursos suficientes para empreender as navegações, que eram trabalho muito caros, precisava de muito recurso, muitos homens. Então foi a partir da centralização monárquica de Portugal, advinda da Revolução de Avis, por meio do rei Dom João I, que Portugal, até que enfim, cria as condições econômicas e políticas para dar início às navegações. Outro acontecimento fundamental para que Portugal fosse o pioneiro nas navegações foi a formação da Escola de Sagres. O filho de Dom João I, Dom Henrique, conhecido como navegador, era um rei muito culto e visionário. Então ele criou uma escola de navegação onde se reuniu na época os maiores cientistas e estudiosos do tema da época, como navegadores, cosmógrafos, que estudavam o céu, que era por onde os navegadores se orientavam, os cartógrafos, que elaboravam mapas, os mercadores, que estavam interessados em vender seus produtos, e aventureiros. Aventureiros eram aquelas pessoas que não tinham nada mais, que queria sair nos navios vendendo a sua força de obra e trabalhando nessas caravelas, nesses navios.
Então, o conjunto de conhecimentos que foram sistematizados nessa escola de Sagres foi fundamental para que tivesse condições, para que Portugal tivesse condições de se jogar no Oceano Atlântico, que era algo muito perigoso e era uma aventura mesmo. Era uma aventura rumo ao desconhecido. Navegar no mar na época era equivalente a você hoje subir num foguete, numa espaçonave e procurar outro planeta. Era algo impensado para a maior parte da população, caro e que exigia assim um sentimento de grande coragem e de busca do desconhecido. Bom, então, com todas as condições favoráveis, Portugal se joga nessa aventura das grandes navegações. E aqui, nesse último mapa que eu estou apresentando para vocês, podem perceber os principais marcos das grandes navegações portuguesas, começando em 1415, com a tomada de Ceuta, no norte da África. Ceuta era uma cidade comercial que ficava no norte da África. Em 1488, mais de meio século depois, 73 anos depois da primeira conquista portuguesa, o navegador Bartolomeu Dias chega ao sul da África, mas ele não contorna o sul da África, ele retorna de lá porque ele não consegue ultrapassar o Cabo das Tormentas, que era o limite do Oceano Atlântico. Ninguém conseguia, nenhuma caravela conseguia navegar além. As águas empurravam os navios e eles acabavam naufragando nas pedras do Cabo das Tormentas, que depois foi rebatizado de Cabo da Boa Esperança. Esse cabo fica na África do Sul. 10 anos depois, Vasco da Gama, outro navegador português, cruza o Cabo da Boa Esperança, ainda navega por toda a costa oriental da África e é o primeiro português a chegar às Índias. E a partir daí se estabelece a rota e o comércio muito próspero de especiarias das Índias com a Europa. E o último marco a ser considerado foi em 1500, quando Cabral chega ao Brasil. Na verdade, ele não descobre o Brasil, ele já sabia da existência do Brasil, de terras a oeste do Oceano Atlântico. Ele constata isso, passa alguns dias na região de Porto Seguro, na Bahia, e depois ele continua a viagem, que era o principal objetivo, era ir para as Índias. Ele não teve como principal objetivo vir para o Brasil. O Brasil ele veio só constatar a existência dessas terras e tomar posse para Portugal. Mas isso aqui é outra história que nós vamos ver quando estivermos estudando especificamente a história do Brasil. Bom, pessoal, encerramos aqui a nossa aula sobre as navegações portuguesas. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre as navegações espanholas. Boa sorte para vocês. Vocês vão fazer a atividade que eu enviei e seguindo as páginas do livro que estão
informadas na atividade que vocês vão desenvolver. Então, boa sorte a todos e bons estudos.